E a gente viu nos lances aí, há momentos que o Flamengo leva a bola até a entrada da área, mas quando entra na área tem 10 jogadores do Atlético Paranaense dentro da área. Como é que você vai negociar espaço numa situação como essa? Na base do toque, é difícil. O Flamengo conseguiu em alguns momentos fazer algumas poucas tabelas pela direita e pela esquerda. Mas no meu entendimento, o que faltou ao Flamengo no primeiro tempo foi o drible. Porque o drible é o improviso capaz de quebrar linhas tão justas de marcação. Esse drible aconteceu no segundo tempo. Com o Ayrton Lucas arriscando mais o drible pela esquerda. Depois a entrada do Bruno Henrique intensificou essa questão do drible. Ele buscou o Luiz Araújo, inclusive, no segundo tempo, para também tentar o drible pela direita, mas já tinha ali o Wesley um pouco mais solto para tentar essa jogada, né, individual. E o Flamengo foi arrumando, conquistando argumentos para levar mais perigo dentro da área do Atlético Paranaense. E aí o pênalti é consequência disso. Porque o Atlético Paranaense, ao apostar na postura extremamente defensiva, ele se obriga ao erro zero. O que é o erro zero? É não chutar a canela do coleguinha. Opa! E aí? Que foi o que fez o Madison. Isso. Aí ele abriu a possibilidade para o Flamengo, porque o Flamengo tira aquele peso das costas, eu fiz o gol. E agora bota o Atlético Paranaense no jogo. E agora eu vou para cima. Isso aí. O Atlético Paranaense só ameaçou o Flamengo na reta final, quando o Flamengo já vencia por 2-1. Cansado, o Flamengo permitiu a bola ao Atlético Paranaense. O Atlético fez alterações que deixaram o time com mais presença no campo do Flamengo. E aí houve um incômodo. O Flamengo teve nos minutos finais um leve incômodo, sim, na sua área, com uma sequência de escanteios. O Atlético Paranaense falou, opa, vou tentar empatar. Mas até esse momento foi ataque contra a defesa. Uma defesa muito bem posicionada, mas que se obriga, como eu disse, ao erro zero. E o erro zero foi ferido aí nesse pênalti, para mim, muito bem marcado em cima do Arrascaeta, que para mim foi o nome da partida mais uma vez. O Arrascaeta, você até brincou, né? O Canóbio, a camisa azul influenciou a atuação. Eu acho que também inspirou o Arrascaeta de alguma maneira, porque ele jogou uma barbaridade. A entrada do Bruno Henrique foi muito importante, potencializou uma bola pelo alto, porque ele dá essa possibilidade, não à toa fez o gol assim. Ele tem essa capacidade de flutuar por trás da linha de marcação, ele tem boa impulsão, tem bom posicionamento, é um grande cabeceador e está resgatando um momento importante, como você falou, vencendo aí a principal contratação do Flamengo até agora. O reforço, né? O reforço. É a volta. O Bruno Henrique, aliás, ele entende muito desse confronto aí, tá? Flamengo e Atlético Paranaense. Aliás, Bruno Henrique contra o Atlético Paranaense, porque o Furacão é a maior vítima dele. Do hoje, camisa 27 do Flamengo. São 13 gols e 2 assistências. Aí pelo Flamengo, 8. E vou destacar o Pedro também, que é um baita de um amuleto nesse confronto. Chegou ao 7º gol do Pedro, todos eles marcados pelo Flamengo. E se a gente isolar esses confrontos pela Copa do Brasil, são 5 gols de Garamboni em 6 jogos no mata-mata. Esse é Pedro com o Flamengo contra o Atlético Paranaense. E o que é impressionante, vou falar uma coisa que parece uma contradição, né? Ele não tem jogado bem. Esses gols, quer dizer, não é que ele não tenha jogado bem. Assim, você vê, jogando assim, ele está fazendo gols sem parar, é o artilheiro e tal. Mas assim, ele não está sendo o Pedro que a gente viu um pouco mais atrás, que é um Pedro que fazia aquele pivô de forma magistral, né? Que pegava aquela bola, quando o Flamengo era atacado e jogava nele, ele conseguia matar, puxar 2 zagueiros até que todo mundo chegasse e ele ainda tabelava e fazia o gol, né? Ele fazia de gol de tudo quanto é jeito, né? Então, assim, eu acho que ele não é uma temporada, assim, brilhante, mas não sendo brilhante, a gente continua fazendo muito gol, assim como o Gabigol, que a gente sabe que pode também ser muito mais efetivo, a gente já viu ele jogando melhor. E, curiosamente, quando você falou lá atrás que o São Paulo se beneficiou porque os desfalques acabaram permitindo entradas no segundo tempo que deram soluções de vitória, o Flamengo também está tendo um pouco essa oportunidade. Muitas vezes o Pedro não joga, né? Às vezes o Gabigol também, ou é um ou é outro, e como ontem, por exemplo, teve um momento que o Pedro saiu. Então, assim, agora, é o que você falou, talvez o Bruno Henrique seja um fator desequilibrante, tanto da volta de desempenho de Pedro e Gabigol, que eles precisam, porque tem um cara ali começando a voltar e tal. E um cara que faz um negócio que o Flamengo precisa,
O Flamengo tem o toque de bola, tem a ideia do Sampaoli, mas ao mesmo tempo, esse cara que abre. Ele só estava tendo o Ayrton Lucas, né? Só o Ayrton Lucas fazia isso. Esse cara que abre o jogo, e quando abre o campo, o Flamengo se sente muito à vontade, por causa da qualidade. Eu acho que ontem o Sampaoli adotou uma estratégia para o primeiro tempo que provocou um certo isolamento do Pedro. Porque ele joga com Pulgar, Vitor Hugo, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gerson. Quando ele joga com esse trio, o Everton Ribeiro vai para a direita, ele empurra demais o Gerson para a esquerda, e o Gerson, quando é empurrado para a esquerda, tira espaço para essa pegada do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas precisa do corredor aberto. Verdade. Quando ele tira o Vitor Hugo e coloca o Bruno Henrique, ele reposiciona o Gerson e abre o corredor para o Bruno Henrique e também para o Ayrton Lucas. Eu acho que o Flamengo fica mais contundente, o Flamengo fica mais vertical. A posse de bola com esses jogadores é uma posse de bola garantida. Quando você tem Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, Pulgar, você garante a posse de bola, ok, mas você perde um pouco nessa contundência de chegada de área. Ou depende de uma tabela, de uma troca de passes muito precisa, entre linhas curtas de marcação. E aí o Pedro ficou isolado no primeiro tempo. Segundo tempo, o Flamengo fluiu com mais facilidade e eu acho que o Pedro também conseguiu participar mais do jogo no segundo tempo. E isso que você falou do Pedro é curioso, fazendo uma comparação com o Pedro e o Gabi. O Gabi não depende do gol para ser percebido em campo, porque ele tem um raciocínio tático muito amplo. Ele é um jogador que você muitas vezes elogia pelo comportamento tático. O Pedro, a atuação do Pedro está muito atrelada ainda a gol, a fazer gol. E a gente, nesse ano, observou mais os gols do Pedro do que as atuações do Pedro. Eu acho que ele, como jogador, pode crescer mais como atuação tática, vem sendo elogiado pelo Sampaoli nesse sentido, né? E ontem ele conseguiu no segundo tempo fazer uma boa leitura tática. Ele cresceu no segundo tempo, nessa leitura tática, mas no primeiro tempo, por exemplo, ele ficou preso. E aí a armação do Flamengo condicionou o Pedro a ficar meio que preso na marcação, porque quase que o Flamengo todo ficou preso à marcação do Atlético Paranaense. Essa palavra é boa, né, pro Pedro, né? Que eu tenho achado isso exatamente. Ele meio preso. Né? E com o Bruno Henrique, ele nem saiu, eu acabei falando que ele tinha saído do jogo, ele não saiu não. Do Pedro, né? Aliás, fez um jogo depois de 5 jogos, ontem foi a primeira vez que ele jogou um jogo inteiro. Com o Bruno Henrique voltando à forma e tal, ele faz uma coisa que é muito boa pro Pedro, isso que você sente falta nele. Quando o Bruno Henrique abre demais, muitas vezes naquele contra-ataque do Flamengo, o Pedro fica naquele peão e ele sabe fazer muito bem a tabela, né? Ele não é só pega a bola, vira como ele fez contra o Grêmio e faz o gol. Ele serve aos companheiros muito. Então ele é muito bom de tabela ali na entrada da área, né? De pivô. Exatamente, que o Bruno Henrique dispara, né? Já deixa para trás pega a bola e ele pode devolver ou para o Bruno Henrique ou para o outro que está vindo de surpresa pelo lado direito. Então assim, pode ser que o Pedro, como a gente conhece, mais participativo, mais tabelador, mais decisivo. Decisivo já está sendo, porque ele está fazendo os gols e tal, volte até com o Bruno Henrique voltando. Agora, a dinâmica do segundo jogo vai ser bem diferente, hein? Porque eu acho que a gente vai ter um Atlético Paranaense que vai precisar ocupar mais o campo do Flamengo. Cara, eu acho que ontem ficou muito condicionado a postura. Eu não gosto. O ataque contra a defesa me dá Você joga, porque a gente sabe que o Atlético Paranaense pode jogar. O Canóbio ele se multiplicava em campo. O Flamengo tocava, aparecia aqui um Canóbio na frente. O Atlético Paranaense ia para o ataque, quem aparecia? Canóbio no ataque. O Canóbio, ele caía. Toda vez que ele sofria uma falta, ele ficava uns 5 minutos no chão só para respirar. Para se recompor. Para se recompor, porque a estratégia foi, realmente, houve uma disciplina tática incrível, uma doação incrível. Jogar. A gente falava isso do Palmeiras, aliás, não foi a primeira vez, tá? Isso a gente vê o Atlético Paranaense jogando especialmente em Copa do Brasil e contra o Flamengo há 5 temporadas. É muito competitivo. Esse é o padrão. É muito competitivo. Isso é jogar. Mas eu acho que com a bola no pé tem que jogar mais. Pode jogar mais. Que a gente reclama de entretenimento, porque a gente quer ver isso. Não sejam inimigos do entretenimento. A gente quer ver, né? Ataque dos dois lados. Isso também é jogar. E como deu certo algumas vezes, né? Esse que é o problema. Deu já certo. Funcionou. Problema não. Mas ontem o técnico... Um problema para quem, exatamente? Ontem o técnico várias vezes pedia, assim, no relato, nas transmissões, pedia para o time segurar um pouco mais a bola, não deixar tanto a situação de ataque contra a defesa, porque você causa um estresse mental nos seus jogadores absurdo, né? De não poder falhar, não pode falhar.
sabe, chega uma hora que o corpo não aguenta. Então, se segurar um pouquinho para respirar, o Atlético Paranaense tem recursos ofensivos para pisar um pouco mais no campo do adversário. Poderia ter feito isso ontem, não fez, acho que vai fazer quando jogar em casa. Quero falar da estreia. Aliás, antes de eu falar da estreia, erro do Pulgar ou falta do Vitor Roque? Já que discutimos a arbitragem em outras oportunidades aqui. Eu vou na opção falta do Vitor Roque. Agora, curioso que eu estava olhando a jogada de novo, ao mesmo tempo tem uma possível falta, não sei se é do Vitor Hugo. Segundos antes. No início houve uma falta do Fabrício Bruno, aí a falta. Isso é falta. Aí o árbitro ignora. Exatamente. Ele não dá vantagem, não, ele ignora a falta. Para ele não foi falta. Foi falta. Então estamos vendo o Wimbledon no Maracanã, dupla falta. Num gramado sagrado, gramado olha, coisa aí. Cara, eu acho que foi mais infelicidade do Pulgar, porque a bola, no que ela é jogada para frente, ela vai, você percebe o movimento da bola, ela vai girando, ela pega no gramado, gira e dá aquele kick em que ela kick e vai para trás. O Pulgar, vendo a velocidade, ele perde o tempo da jogada. Quando o Vitor Roque chega no corpo, ali uma disputa por espaço, na minha opinião, o Pulgar já está naturalmente fora do tempo da jogada. E aí, para mim, o Vitor Roque ganha a bola na disputa de corpo. O que eu acho é que o árbitro ignorou uma falta que teria interrompido o ataque do Atlético Paranaense. Porque não era um ataque promissor. Depois da falta, houve um chutão para frente. Né? Então ele deveria ter marcado a falta, mas não marcou. Bom para o Atlético Paranaense que seguiu e fez o gol. Mas para mim não houve falta não, no Pulgar não. Eu acho que houve, porque eu acho que é um deslocamento na disputa, sabe? Eu acho que quando o Pulgar sobe, ele leva aquela... Que muitas vezes é a velha história do começo do programa, né? Aí você vai buscar, você vai achar N lances parecidos com esse em que o juiz dá a falta. Entendeu? E aí isso confunde a cabeça do torcedor. Aí é pena, e tem outro ponto também, o Pulgar não reagiu como se fosse falta. Não. Ele não reage, como se fosse falta. Então acho que isso também dificulta um pouco a leitura. Mas eu achei que sim, também. Mas às vezes eu acho que a gente também está se colando muito nesse argumento, né? Mas ninguém reclamou em campo. Porque as pessoas não viram. Também tem isso. Isso não. Também tem isso. Agora, foi gol do Canóbio, mas com grande participação do Vitor Roque, até por essa discussão aqui que a gente está tendo, viu? E hoje eu vi muita gente falando, o Vitor Roque ontem não fez gol, mas jogou que foi uma barbaridade. Como ele acertou tudo ontem. Ele é impressionante. Ele é um inferno para pro defensor. Este cara promove o inferno. Pro defensor, e o Flamengo tem um problema de recomposição defensiva, não é veloz a recomposição do Flamengo. Ainda mais com pela idade dos o Davi Luiz. Né? O Fabrício Bruno não é um zagueiro rápido, mas o Davi Luiz exige do Fabrício Bruno uma atenção diferente. Fabrício Bruno que recentemente até se definiu assim, né? Ele é rápido. Mas ontem, inclusive, a gente tem outros exemplos, porque quando ele falou isso, já lembraram, né? Só perde pro Vitor Roque. Mas ele joga mais à vontade com o Léo Pereira do que com o Davi Luiz. O entrosamento é melhor, você acha? Não, essa questão física mesmo. O Davi Luiz, ele é um zagueiro mais lento. E aí você bota um moleque como o Vitor Roque pra cima dos dois, em cima de quem ele cair vai ser um inferno. Até pelo frescor, né? Cara, o Vitor Roque é muito bom jogador. Eu acho que o Atlético Paranaense fez um grande negócio, financeiramente, com o Barcelona, mas principalmente por segurar o Vitor Roque até o final da temporada. Porque o Vitor Roque, ele se transformou no protagonista, uma peça fundamental para o Atlético Paranaense ir além da sua organização defensiva. Para agredir o adversário, para machucar o adversário, o Atlético Paranaense precisa do Vitor Roque. E para ser campeão ele tem que agredir. Opa. Né? A gente já vai botar o Gui de Paula já na conversa, porque eu quero falar, obviamente, do jogo, mas também do Vitor Roque, hein? Já tem data para sair, tem participação em caso de premiação por bola de ouro. Aliás, a partir de top 3 já tem participação, hein? A gente já vai falar com o Gui sobre isso, mas antes aí sim a estreia. Luiz Araújo, deu para ver já a que vem Luiz Araújo ou ainda não? Foi um recorte muito pequenininho, estreia, num jogo decisivo de Copa do Brasil? Eu acho que muitas vezes jogadores assim entram e meio que estão se adaptando e não fazem muita coisa e foi mais para começar a literalmente se ambientar. No caso do Luiz, não. Ele fez um lançamento muito bacana, mas muito bom. Lindo. O Bruno Henrique. Então isso é curioso, porque o tempo inteiro que a gente falava do Luiz Araújo era, não, é um garoto bom, é driblador, fica na esquerda, fica na direita, tem um bom chute e tal, mas ele já revelou outra coisa, olha só. Eu posso de uma hora para outra dar um lançamento repentino, que olha só, é muito bonito, e é muita técnica e qualidade de visão de jogo. Ia ser um golaço, hein? Nossa, ia ser um golaço. Então você imagina um Flamengo que já tem uma Arrascaeta e descobre, né, flancos, buracos vazios no campo como ninguém. Se o Luiz também tiver essa qualidade, é um super ganho.
super ganha. Eu acho que ele dá essa opção que ontem, eu até citei, fez falta e que apareceu no segundo tempo, que é do drible, né? O Flamengo construiu mais jogadas no segundo tempo porque os jogadores optaram, em alguns momentos, por quebrar a primeira linha defensiva com o drible. Ele vai dar essa opção da velocidade do drible pela direita. Agora, no final do jogo, ele meio que ficou amarrado a um desgaste físico do time. Então o Flamengo administrou muito o 2-1 na reta final e aí ele acabou sendo pouco acionado. Ele teve que ajudar muito ali numa recomposição pelo lado direito e não apareceu tanto ofensivamente, mas tem que acompanhar, vamos ver como é que ele vai evoluir. A caixa de ferramenta do São Paulo é um negócio gigantesco, né? Tem do que reclamar, daqui a pouco chega o Alan aí, gente. Né? É mesmo. E mais uma opção ali para aquele meio de campo que marca e sai pro jogo. Não pode reclamar de peças, né? E ele que gosta de criar, né? Ele é um que gosta de criar muito, né? Como tem ideia o São Paulo, ele gosta de uma ideia. Pensar, talvez, em criar um terceiro tempo nos jogos do Flamengo, para poder todo mundo jogar. Para botar todas as ideias em prática. Não dá ideia não, porque tá quase virando isso, né? Se somar os acréscimos, já tá quase